10h03, já estamos de volta. Ao longo dos quase 3 anos da pandemia da Covid-19, tivemos que abandonar vários hábitos e adotar costumes novos. Dentre eles, o uso de máscaras. Elas se tornaram acessórios imprescindíveis, mas com a queda do número de casos, se tornou opcional e vem caindo em desuso. Mas as máscaras não nos protegem só da Covid-19. Outras doenças também podem ser prevenidas com o uso delas e com o recente aumento no número de casos e surgimento de novas variantes, elas estão voltando a ser obrigatórias em alguns espaços. Por isso, a gente conversa agora com o Dr. Mário Lúcio, médico imunologista. Bom dia, doutor. Bom dia, meninas. Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo ótimo. A gente sabe que as máscaras, elas estão sendo obrigatórias, né, em alguns espaços específicos. Por que isso está acontecendo de novo, doutor? Vamos tentar entender melhor esse retrato de agora. Olha só, houve uma situação da população querer tirar a máscara de qualquer jeito, não é? Como nós estávamos com aquele monte de mortes de Covid, um monte de coisa, foi até um indicador para que as pessoas tivessem um pouquinho de receio e passassem a usar máscara. A partir do momento que houve um arrefecimento nessas mortes, no número de casos, que as UTIs voltaram a um patamar aceitável em relação ao Covid, houve em alguns lugares a situação de, isso é do domínio do município, de tirar a máscara ou deixar. Aí você vai me perguntar, por que alguns lugares usam, outros lugares tiram? Qual é o critério, né? O critério é o número de casos. Você vê uma ascensão no número de casos, você recomenda o uso. Você vê um decréscimo no número de casos, você recomenda retirar. Agora, eu deixo claro assim, eu particularmente não acho que está no momento de tirar nada, porque o número de casos de Covid está aumentando, assim como de outras tantas doenças respiratórias. Então é o momento de nós usarmos, pelo menos em espaços fechados, sabe? Termos critério com a lavagem de mãos, essa coisa toda que o Covid quis nos ensinar e que nós aprendemos muito pouco. Pois é, e é justamente sobre isso a minha próxima pergunta, com relação ao uso da máscara, né, para a prevenção de outras doenças além da Covid. E uma coisa que eu vi muita gente falando durante, né, agora nesse período em que as máscaras estão deixaram de ser obrigatórias, foi que durante o período, né, do auge da pandemia, o ápice da pandemia, que as máscaras realmente eram imprescindíveis, as pessoas sempre falam assim, além de não ter pego Covid, eu também fiquei um tempão sem ter outras doenças, sem adoecer, sem pegar gripe, sem pegar nada. E eu acho que a gente quer realmente continuar assim, né? Sim, você vê nos consultórios de pediatria, houve um decréscimo muito grande das doenças respiratórias nas crianças, nos idosos, o internamento por pneumonia, por gripe complicada no idoso, praticamente caiu. Então, assim, o que a gente vê? Protege contra todas as doenças respiratórias. O que a gente tem circulando hoje? Vírus da gripe, H1N1, H3N2, vírus essencial respiratório, alguma coisa de sarampo ainda, alguma coisa de meningite ainda, e vai por aí afora. Então a proteção, ela não se volta só para o Covid, como você perguntou, ela se volta para todas as doenças de transmissão respiratória. E doutor, quando a gente fala de Brasil, é necessário a gente ficar mais atento, por exemplo, ali no meio do ano, né, considerando as estações do ano, por conta de ser um período, né, que está mais propenso a infecções respiratórias por bactérias, vírus? Epidemiologicamente, o que você verifica? Que o meio do ano, como você chama, corresponde ao nosso inverno, como o final do ano corresponde ao inverno nos países do hemisfério norte. Então, na época do inverno, o que acontece? Você fecha mais janela, o transporte público anda de janela fechada, as pessoas se agrupam mais, porque você vai numa reunião, então é porta fechada, então as pessoas se agrupam. Então, obviamente, as doenças respiratórias, não só o Covid, mas as doenças respiratórias, elas têm uma facilidade muito grande de transmissão interhumana. Então, é por isso que os nossos índices sobem. E a gente... Parece, a gente, quando vem falar sobre Covid, sobre o uso de máscara, nessa altura, parece, para muita gente pode parecer que é tipo assim, eu não aguento mais ouvir falar disso, mas a gente precisa continuar falando, tanto que, né, tá havendo esse retorno do uso em alguns espaços, né, e a gente precisa falar também sobre a importância justamente para essa questão de outras doenças, principalmente quando a gente fala, por exemplo, da gripe, né, que é uma outra doença viral muito comum e que muita gente acredita que é inofensiva, né, mas que ela é um risco para alguns grupos, né, de risco, imunodeprimidos, ou seja, ela pode trazer problemas sérios, né? A gripe traz problemas sérios, principalmente nos grupos de imunossupressos e nas pessoas de maior idade e fundamentalmente nos não vacinados. Esse ano a gente teve um problema com vacinação de gripe, que você tem um pool de vacinação muito baixo, nós alcançamos coberturas muito baixas. Então é esperado que nós tenhamos mais casos de complicação com gripe. Agora, às vezes a população fica enjoada, né? Assim, não quero usar máscara, não quero isso. Olha, eu lido com o Covid desde outubro de 19.
sabe? E continua achando que isso vai longe e continua achando que não é o momento de nós nos descuidarmos, porque se nós estamos vivos até hoje foi por causa dessas medidas não farmacológicas e por causa da vacina, não tem outra explicação. Doutora, a transmissão do vírus que provoca sarampo, né, ela também acontece por vias respiratórias? Também acontece por via respiratória. Tanto o vírus do sarampo quanto gripe, essas coisas que a gente já falou, está tendo muita coisa hoje de vírus sincicial respiratório, que pega crianças de idade menor também. E você tem bactérias também dessa transmissão, que é a pneumonia. A gente está tendo muita pneumonia em criança de baixa idade, abaixo de 2 anos. Pneumonias graves causadas pelo pneumococo. Você está tendo algumas infecções, que é a meningite, que também é transmitida por via respiratória. Quer dizer, todo o rol de doenças de transmissão respiratória, sejam doenças víricas ou doenças bacterianas, se tem transmissão respiratória, obviamente a máscara protege. Como nós estamos aqui, eu mascarado e você sem máscara, eu dificulto a minha transmissão para você e dificulto que você me transmita alguma coisa. Se todos estivéssemos mascarados, essa transmissão cai a menos de 3%. Quando está um mascarado, mas a gente está longe, a gente está a mais de 1 metro de distância, essa transmissão fica em 30%. Essa transmissão ela aumenta à medida que você se aproxima e que você se desmascara. Não é? Então, acho que é um momento nosso. Nós estamos vendo uma situação muito engraçada no Brasil. Né? É uma mudança de estação muito frequente, muito súbita. E pega o exemplo que é Juiz de Fora. De manhã chove, de tarde faz um calor danado, de noite esfria muito. E a gente até conversou, né, em uma das entrevistas aqui no estúdio sobre o início de novembro, né? Aquele frio que ninguém esperava. Nós estamos tendo modificações mundiais muito grandes, né? Em função de poluição, mudança de hábitos, né? Então, acho que na minha visão, pega um exemplo assim, o Japão, por exemplo. O Japão usa máscara há muito tempo. Começou, não foi por causa de doença só, foi por causa da guerra. Né? Então as guerras às vezes infelizmente nos ensinam muitas coisas, uma delas no Japão foi o uso de máscara. Eles mantêm máscara até hoje, tornou-se um acessório, como é um sapato, como é uma roupa íntima, como é uma gravata, é um acessório que eu acho que não está no momento de nós abrirmos mão agora. E eu vou falar para vocês, eu estou extremamente preocupado com as festas de final de ano, porque a gente está com uma subvariante da linhagem Ômicron circulando, que ela tem um poder de infectar as pessoas extremamente alto. Ela infecta até 20 pessoas. Um caso índice infecta outras 20, outras 18, mais ou menos. E a Ômicron, ela adquiriu essa capacidade, sabe? Ela provoca menos doença grave, mas muito mais infecção. Quando você provoca muito mais infecção, o número de pessoas que podem ficar graves também vira muito maior. Né? É uma chuvinha comparada a um temporal. Né? Então, eu acho que é o momento de nós voltarmos ao uso de máscara, não só, mas a lavagem de mãos, a manter as janelas abertas, aos cuidados de recebermos poucas pessoas em casa, ao cuidado de, que eu já falei aqui, de fazer aquela refeição silenciosa, sabe? Se você entra no self-service sem máscara, não conversa, porque você está aspergindo partícula. Se você juntou na sua casa com a família em algum momento, isso vai acontecer com todos nós, né? Você vai lá e come silenciosamente, depois põe a máscara de novo e começa a conversar. Eu acho que a gente tem que ver esses hábitos de proteção novamente. E durante a sua fala, você falou muito sobre a questão das crianças, né? Das doenças, além da Covid, que estão aí aumentando os casos também nas crianças. Então, qual que é a importância aí das máscaras infantis também, né? De falar pois é, para eu as crianças. trouxe uma, sabe? Assim, eu vou mostrar primeiro, vou tomar a liberdade, mostrar. Essa é uma máscara de tecido. Essa aqui a criança pode usar se for acima de 2 anos. De 2 até 10 anos com monitoramento, né? Sempre olhar, porque as crianças salivam muito, pode vomitar. Então, abaixo de 2 anos, esquece, não tem como usar. É uma máscara de tecido. Ela é ideal para uso? Não, ela filtra pouco. Mas é melhor essa do que nenhuma, não é? Trouxe outra máscara, que é a máscara cirúrgica. Ela já é um pouco melhor, porque ela adapta aqui em cima ao nariz, sabe? Então essa aqui para uma caminhada em ambiente externo é a que você deveria usar. Para um exercício, eu faço exercício com essa aqui, mas tem gente que não suporta muito. E para ambientes mais fechados, usar essa que eu estou usando, que é a chamada, famosa nossa N95, né? Porque ela adapta muito ao nariz, tá vendo? Você dobra a latinha aqui, ela adapta ao nariz ao queixo. Então a proteção com a N95 é muito alta, com essa aqui é média e com essa aqui é um pouco mais baixa. Mas assim, entre usar qualquer uma delas e nenhuma, use qualquer uma delas que estiver disponível, tá?
Isso aí, olha só, o uso de máscara, principalmente em ambientes fechados, é apontado pelos especialistas como fundamental nesse momento. Tanto é que está valendo o uso obrigatório da proteção nos aeroportos e aviões em todo o país. A determinação é da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Desde agosto, o uso das máscaras era uma recomendação, principalmente para pessoas com sintomas gripais ou imunossuprimidas. Mas, diante do atual cenário epidemiológico, o equipamento passa a ser obrigatório para a circulação nos aeroportos e também dentro dos aviões. O fator sazonal também foi considerado. Nos últimos 2 anos, houve aumento da transmissão do vírus no Brasil entre os meses de novembro a janeiro, justamente quando há maior fluxo de viajantes que se deslocam para as férias escolares e as festas de final de ano. De acordo com a Anvisa, não são aceitas as máscaras de acrílico ou plástico, os modelos que tenham válvulas, o protetor facial ou o face shield e máscaras de uso não profissional. E a gente recebeu interação aqui do pessoal de casa, mensagem do Henrique San, que desejou uma ótima semana a todo mundo pelo YouTube, uma ótima semana para você também, Henrique. E o Paulo Otávio mandou a seguinte pergunta, Paulo Otávio, que é de Barra Mansa. Qual a importância dessa nova vacina bivalente, doutor? Pois é, essa nova vacina bivalente, o que acontece? Você teve as variantes, alfa, beta, gama, delta, por aí fora, e surgiu a Ômicron. A Ômicron ela tem um perfil diferente, ela escapa das vacinas clássicas, sabe? A proteção para ela é menor. Então, alguns laboratórios desenvolveram uma vacina que chama bivalente. Ela tem uma proteção específica para a Ômicron e uma proteção para as outras, essas que eu já falei, as ancestrais, né? Então, ela é importante, ela deve ser usada, mas eu vou fazer só uma ressalva, né? A gente às vezes fica preocupado muito com vacina bivalente, né? O nosso índice, a nossa cobertura vacinal para vacina monovalente está muito baixa. Tem gente que fez 1 dose, não voltou, 2 doses, não voltou, 3 doses, não voltou. Então, assim, a gente tem que pensar em vacina bivalente, beleza. Mas pensar em vacina bivalente na prateleira não resolve. Vacina é no braço, tirar da geladeira e colocar no braço, senão não funciona. E eu vejo também assim, há que ter uma adesão da população, sabe? Uma percepção da gravidade das coisas, para que as pessoas procurem as vacinas, porque na verdade, gente, quando eu me vacino, vocês se vacinam, você não está só se protegendo, você está protegendo o entorno. Né? Porque você protege a você mesmo e também deixa de transmitir. Então, olha que coisa legal. É uma vacina de dupla via, independente dela ser mono ou bivalente. Agora, a chegada das vacinas bivalentes sempre é uma atitude feliz. Agora, eu vou falar uma coisa boa, né? Porque essas vacinas, elas antigamente davam proteção de 6 a 8 meses. A nova linhagem de vacinas já dá proteção um pouco mais ampliada, de 1 ano e 2 meses, mais ou menos. Então, o que eu imagino? Que no futuro nós tenhamos que tomar vacina de gripe e vacina de Covid simultaneamente, não juntas, eu não sei se isso vai ser possível tão rápido assim, imagino que sim, mas toma uma no braço, uma no outro, né, para a gente garantir proteção para as duas coisas, né? Estamos de volta com mais Manhã Diversa para você e hoje conversando com o Dr. Mário Lúcio, médico e imunologista, sobre o uso das máscaras. Muita gente já tinha parado de usar, outras continuam usando em alguns ambientes, mas qual o papel delas nesse momento? Bom dia novamente, doutor. Qual o papel delas nesse momento? O papel de máscara é sempre a evitação de doenças maiores. Eu gosto de deixar isso bem claro. Se você usa a máscara, você evita todo aquele rol de doenças respiratórias que nós já falamos. Então, elas têm um papel importante, sim, como medida física, como medida de decréscimo de transmissão, não é? E, fundamentalmente, gente, nesse momento que nós estamos vivendo, pelo menos de fora agora, eu recomendaria o uso de máscaras em ambientes fechados, em ambientes de saúde. Não é? Se você for ter uma reunião múltipla, que a gente chama mais de 6 pessoas, também recomendo. Tomar cuidado com as festas de Natal e Ano Novo, que a gente acaba que perde um pouquinho o senso de cuidado, né? Isso é normal. E eu acho que a máscara hoje ela tem uma função fundamental na nossa vida. E que ela seja sempre, eu vou defender uma coisa aqui que eu não falei até então, sempre um acessório nosso, pelo menos nesses tempos tão difíceis, de pandemias tão difíceis. Com certeza. E tão recentes, né? E a máscara, a gente fala muito em relação a isso, à Covid, mas ela também é útil em ambientes que tem muita poeira, às vezes ambientes, quando vai fazer uma faxina, uma limpeza, por causa de ácaros, até contato com animais que soltam pelo, né? Qual que é a importância aí da máscara nesses cenários, até principalmente para quem tem alergias, né? Nós discutimos muito aqui a transmissão bacteriana e vírica,
não é? Que a máscara protege. Mas nesse cenário que nós estamos vivendo também, de alergias, ácaros, pelos de animais, ela também tem uma importância fundamental. Aliás, eu até costumo brincar, né? Quem é em Juiz de Fora que não tem alergia, né? Me aponta só uma pessoa, é difícil você achar. Então, colocar para os pais, para as mães, para os adultos, para o pessoal que mexe com limpeza, que também pega pega ambientes sujos com produtos de odor muito, às vezes, alto, usar máscara, não custa nada. Ah, mas me sufoca. Mas é preferível um sufoco naquele momento que passar mal a vida inteira. Eu estou batendo muito nisso, gente, porque o que a gente está vendo com essa variante nova? É muita Covid prolongada. Você não tem muito sintoma na hora. Falando em relação à Covid, né? Não tem muito sintoma na hora, os sintomas são mais frustros, né? Mas com o tempo a gente tem visto muita perda de memória, muita coisa da parte cognitiva, sabe? Gente com dificuldade de andar, dificuldade de raciocínio intensa. Já vi gente até com dificuldade de fala, dificuldade de mobilidade. Então, quer dizer, não é uma coisa assim, não é um resfriadinho, sabe? Não é aquela coisa que você pega na hora. Não, eu acho que Covid, a gente tem que pensar em consequências posteriores da Covid. Essa análise já foi feita por muitos cientistas no mundo. Covid não é uma coisa de brincadeira. Se você estiver vacinado, menos grave. Se você usar máscara, menos grave ainda. Então eu penso assim, vamos acoplar tudo, né? Evitar a multidão, lavagem de mãos com álcool, que a gente esqueceu disso também, usar máscara e vacinação. Acho que é o fundamento. E a gente segue recebendo mensagem dos nossos telespectadores e dessa vez a mensagem é da Nicole de Nova Lima. Obrigada pela mensagem, Nicole. Ela pergunta o seguinte, doutor, qual a importância de tomar todas as doses? Ô Nicole, é assim, conforme eu já falei, essas doses, assim, elas são calculadas para um prazo de validade, vamos dizer assim, né, de 6 a 8 meses. Então, o que eu sugiro? Varia um pouco de faixa etária, que os mais jovens você consegue espaçar um pouco mais, os mais idosos você traz a dose mais para perto da outra. Então, o que eu sugiro? Siga a política determinada pelo Ministério da Saúde. Se você tiver que tomar 1 dose, 2 doses, 3 doses, toma. Na minha visão, você vai ter que tomar N doses. N quantas? 50, 20, não sei quantas ainda. Mas até que essa situação tenha um critério da doença ficar endêmica, que é uma doença endêmica. É aquela que ela circula, ela continua circulando, mas com poucos picos. Você vai ter pico de vez em quando, isso é normal na vida. Né? Mas ela circula. Para que a gente torne a doença endêmica, eu preciso que pelo menos 60%, 70% da população esteja adequadamente vacinada. E como a vacina perde validade, você tem que ficar repetindo isso de tempos em tempos. Então eu agradeço a pergunta da Nicole, acho que era mais ou menos isso. Isso aí, ó. A gente está falando de máscara aqui hoje, mas o assunto vacina também vem à tona inevitavelmente, né? E tanto também é o tema da pergunta do Adenir Neto, de Juiz de Fora, que pergunta o seguinte: como você vê essa desinformação que existe contra a vacinação da Covid? A desinformação ela é cultural, né? E ela é assim, eu acho que... Sabe o que acontece, gente? Quando estava naquela situação de aparecer na televisão, eu tenho colegas na Itália, em Pisa, que viram os caminhões carregados de gente, caixões saindo com Covid. Né? Não foi fácil essa época. Então, quando a gente via aquilo, a gente tinha muita vontade de vacinar e não tinha vacina. Aí a vacina chegou. Vacinou um monte de gente em 2020, né, e tal. Aí nós começamos a entender que as UTIs ficaram mais equilibradas, nós começamos a perceber que os nossos familiares não estavam morrendo tanto, não estão, graças a Deus. Então, aí nós relaxamos. E esse relaxamento ele pode ser fatal. Sabe? Você está no meio de uma batalha, se você relaxa um pouquinho, o seu inimigo volta, ele avança. E é o que a gente está vendo agora com a subvariante BQ1. O Covid está avançando novamente, a cada dia eu recebo, sei lá, 6, 7, 8 ligações falando assim, o teste deu isso, faço de novo? Não, o teste já deu positivo. Outra coisa que eu quero dizer também, para ajudar um pouco, os laboratórios, quando a pessoa vai no laboratório, o laboratório tem que avisar para a Anvisa, para uma fonte de informação, que o teste deu positivo. Os testes que você compra em farmácia e faz em casa são bons testes, hoje eles têm um poder de detecção muito alto, mas não são avisados na Anvisa. Ninguém avisa que eu estou com... meu teste deu Covid positivo. Então essa ponta de iceberg que a gente vê desse aumento é uma pirâmide. Eu estou vendo a ponta. Na base deve estar infinitamente maior.
Não é? A gente deve ter infinitamente mais casos do que a gente está detectando só no laboratório. Então eu quero dizer que as pessoas tomem cuidado, usem máscara, se protejam, tomem suas vacinas. E em ambientes hospitalares é possível não usar máscara? Ou é algo impensado? Impensável é não usar, né? Porque quando eu estava lá em 2019, nós já falávamos isso do uso de máscara, fomos muito censurados em algumas instituições. Você está louco, isso nunca vai chegar aqui, né? E agora, sim, é impensável você estar num ambiente hospitalar até só de máscara cirúrgica. Na minha visão, isso é impensável. Porque você tem que ver o seguinte, imagina assim, eu sou o médico, você é minha paciente. Você chega tossindo, eu não sei o que você tem. Você pode ter um Covid. Se eu tiver com máscara, você não vai me transmitir. E, obviamente, eu não vou transmitir para quem quer que seja. Se eu estiver sem máscara, eu posso contrair de você o Covid, não ficar doente, posso ter uma infecção assintomática e transmitir para todos os outros pacientes que eu tenho que atender. Então, é impensável não se usar máscara em ambiente hospitalar. Hospitalar que eu falo assim, clínicas de saúde, postos de saúde, pelo menos a equipe de profissionais, no mínimo, tem que usar, no mínimo. Eu acho que até hoje, adentrar para as instituições de saúde, se eu, gestor dessa coisa, eu falo assim, você pode entrar na instituição de saúde, desde que você use máscara. Tá, no bloco... Desculpa. Não, porque você evita de transmitir, evita de contrair. Agora, você imagina, por exemplo, se um pessoal hospitalar, que é um pessoal treinado, que é um pessoal que a gente precisa dele nesse momento, que é um pessoal que está em falta, porque muita gente morreu, gente. Muita gente deixou de trabalhar. Que não são leigos no assunto, né? Então, eles têm a informação básica que nos falta, né? Nós que não somos da área. E outra coisa também, se você vai numa instituição, tipo assim, encontra comigo na rua, mas você está de máscara? Eu falei, claro que eu estou. É até um exemplo, eu estou dando essa entrevista para vocês de máscara aqui hoje, até para dar exemplo, né? Porque você dá exemplo para quem de direito, quem é seu circunstante. Com certeza. E no bloco anterior a gente aprendeu aí no exemplo quais que são as máscaras, os tipos de máscaras que tem, qual que é melhor. A gente viu que é melhor usar qualquer uma a não usar nenhuma, mas que tem umas que protegem mais que outras. Mas e com relação à higiene das máscaras, né? Porque a gente tem visto muitas pessoas que estão usando a máscara só porque realmente tem que tá voltando a precisar usar. Então usa a máscara para mostrar que está usando, mas às vezes é uma máscara que já está suja, que já está velha e que não está mais eficaz, está só ali de acessório mesmo. E aí a gente tem que reforçar essa importância também da forma correta de higienizar, o tempo correto de usar, como que é? O tempo assim, sabe? O tempo assim, normalmente de 3 a 6 horas você teria que trocar. Mas tem um critério fácil. Você percebe que a máscara fica úmida, está na hora de trocar. Independente de qual seja. Né? Eu estou usando o meu filho que tem 5 anos, de repente ele tossiu, ótimo. A máscara ficou úmida? Ficou, então troca. É um negócio que dá trabalho. Você imagina nas escolas, como foi difícil para as professoras monitorarem isso em crianças menores. Somos heroínas, não é? E a gente conseguiu fazer isso. Então, se nós tivéssemos, eu falo sempre assim, né? A criança aprende aquilo que vive. Então, se ela está numa casa que os pais usam máscara, que são a favor de vacina, que lavam as mãos com álcool, não é? Ela também vai incorporar isso. Se o pai estuda muito, o filho estuda muito. Se o pai não estuda nada, o filho não estuda nada. Mais ou menos desse jeito. Então, que nós possamos transmitir para as crianças, porque para adulto é pesado, principalmente idoso. Idoso não gosta de usar máscara, tem problema com isso, fala que sufoca, entendeu? Aí cada um é de um jeito, mas se nós pudéssemos transmitir essa cultura boa, essa cultura feliz do uso de máscaras, olha quantas doenças que nós deixaríamos de transmitir, gente. Não é pouco, é muita coisa, não é? Então, reitero, nesse momento usa máscara, no futuro adapta, também usa direto. E quem concorda com você, doutor Mário Lúcio, é o Edmilson Silveira, que mandou mensagem. E ele disse que ele acha que deveria ser obrigatório o uso de máscara. Então, assim, ele se posiciona, né, coloca o ponto de vista dele. E como a gente falou durante a entrevista, né, a máscara, a utilização desse acessório como forma de respeito e de bom senso em relação ao coletivo, como a Mari colocou muito bem, né? Então, assim, quando a gente sabe que pode não só se cuidar, mas cuidar também do outro, né? E não só num contexto de Covid, mas de doenças em geral, né? Quando a gente fala das vias respiratórias, a máscara, ela se torna indispensável. Eu vejo muito hoje, nesse mundo nosso contemporâneo, da minha geração, que não é a sua, a gente cuidava muito mais do coletivo. Hoje a pessoa quer ficar restrita num apartamento sozinha, eu nunca vi isso. Namora e casa, cada um mora na sua casa, fica num apartamento sozinho, cada um mergulha no seu tablet, no seu celular, não quer nem saber do resto, põe um fone no ouvido e caminha na rua, nem sabe o trânsito que está. Então, assim,
eu acho que o Covid faz a gente tentar repensar essas relações interhumanas, sabe? De amar mais o outro, de proteger mais o outro. Não só o seu filho, família, não. Todo o seu entorno, né? Acho que a gente tem que ter cuidado com o entorno da gente, porque é o que eu falo. Se todos ficarmos vivos, tudo vai ficar mais fácil. Se alguns... Vamos dar um exemplo de equipe de saúde. Pessoa que trabalha na UTI. Né? Se morre 10% dessa equipe por Covid, por qualquer outra doença, olha o desfalque que é. Quantos pais de família morreram e deixaram os órfãos da Covid por aí, gente? Não foi pouca coisa, não. Então, assim, eu acho que a gente tem que tornar o uso de máscara um hábito feliz. Ah, quer decorar sua máscara com motivo de Natal? Ótimo, mas usa. Usa, é muito mais simples do que ficar doente, com certeza. Isso aí. E o uso de máscaras, né, se tornou popular como medida de proteção contra a Covid-19, mas enquanto pessoas de diferentes países precisaram se adaptar a esse novo hábito no início da pandemia, o Japão e outros países asiáticos já usavam a máscara como elemento cotidiano há décadas ou mesmo séculos. A pandemia de Covid-19, que já infectou mais de 600 milhões de pessoas e causou mais de 6 milhões de mortes em todo o mundo, mudou drasticamente a vida das pessoas. E um acessório que foi introduzido neste período e agora faz parte da paisagem cotidiana é a máscara. Mas na Ásia, elas já eram bem comuns no dia a dia da população, desde muito antes da pandemia. E você sabe o porquê disso? Bom, o principal motivo, com certeza, é o cuidado com a saúde. As máscaras evitam contagiar outras pessoas caso você esteja doente, mas é um meio também das pessoas saudáveis diminuírem o risco de serem contaminadas. A intensa poluição do ar nos países asiáticos também fazem com que as máscaras sejam essenciais. Em dias mais delicados, em que a poeira fina está muito forte, o governo costuma até mesmo enviar alerta para o celular da população. Outro motivo muito comum é para se proteger de alergias, principalmente de pólen das flores na primavera. O comércio fica agitado no final de março e na primeira metade de abril, com a venda de máscaras atingindo o maior acumulado do ano. É importante lembrar também que nos países asiáticos, os invernos podem ser extremamente frios e gelados. Por isso, as máscaras também podem ajudar a proteger o rosto, pois ela acaba adquirindo uma função de aquecedor. As máscaras possuem ainda o status de item fashion nos países asiáticos. Os jovens tentam escolher a cor e a forma da máscara para combinar com suas roupas. E elas podem ser também grandes aliadas para esconder imperfeições na pele. Ao colocar a máscara, é possível esconder a falta de maquiagem e qualquer espinha ou outro detalhe visual. O acessório cai também como uma luva nos momentos de preguiça e falta de vontade de se embelezar. As máscaras ajudam ainda as pessoas a não se destacarem nas ruas e passarem despercebidas, pois com o acessório, que por lá é considerado comum, não há nenhum tipo de impacto visual. Ela é usada também para evitar contato direto com os outros. Por exemplo, em escolas e universidades, alunos mascarados têm menos chance de serem chamados para responder a alguma pergunta, já que o professor pode deduzir que o estudante não está bem. Celebridades e outras personalidades da mídia costumam usar máscaras para se misturarem na multidão. E o Edmilson, que participou, né, do nosso bloco, ele seguiu a mensagem dele, ele explicou que ele é de Barra Mansa, natural de Além Paraíba, e aproveitou para parabenizar o nosso programa e a TV Diversa pelas pautas. Então, obrigada, Edmilson, pela participação. Doutor, o recado que a gente pode deixar para o Edmilson e para quem está em casa, então, quanto à cultura do uso desse equipamento máscara, é uma boa ideia? É uma grande ideia. Vamos desenvolver algumas culturas rápidas. Primeiro, vacina. Tem que vacinar quem está no calendário, quem precisa. Segundo, lavagem de mãos. Tem que lavar a mãozinha na hora que chegar em casa, lavar os alimentos com álcool, etc, etc, etc. E terceiro, terceiro, distanciamento social. Vamos chegar na máscara. O distanciamento social é importante, é necessário, principalmente nas festas de final do ano. E a terceira coisa, o uso de máscara. Eu penso assim, qualquer máscara é boa, desde que você cuide dela. É claro que cada uma tem a sua imperfeição e sua perfeição e tal, mas sempre usar. E eu recomendo assim, vamos pensar no coletivo, deixar de pensar no próprio umbigo só. Pensa no coletivo, que você não se infecte e deixa de infectar um monte de gente também. Então fica esse recadinho final, um prazer que está com vocês, responder as perguntas dos telespectadores, muito feliz.
Obrigada. Muito obrigada pela sua participação. É sempre um prazer te receber aqui com a gente. E sempre uma aula, né? Uma aula daquilo que a gente tem que fazer realmente como básico, né? Porque é isso, pode parecer algo que a gente não aguenta mais, porque já são realmente 3 anos, né? Escutando sobre isso, mas continua sendo importante, como você disse, para o coletivo e como algo para realmente a gente poder ter esse alívio e poder realmente continuar vendo, né? Uma situação muito diferente daquela que a gente tinha no começo da pandemia. E apesar de o assunto ser o mesmo, a gente conseguiu ver aqui ele através de outras perspectivas, né? Sim, Então, isso exatamente. importa. Então é recomendar mesmo, usa máscara, adota como uma parte do seu vestuário, pinta, colore, fala assim, sou feliz usando máscara e não contamina ninguém.